Povo de Deus, que alegria nós estarmos na casa do Senhor, encontrarmos os nossos irmãos e celebrarmos ao nosso Deus. É uma graça nós podermos e termos esse privilégio. Por isso eu quero nesse momento também convidar a igreja para que nós tenhamos um momento de edificação na palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 26. Nós estamos vivendo um dia muito especial hoje. Hoje a nossa igreja completa 28 anos. Que bênção! Nós temos uma programação e uma confraternização e uma comemoração marcada para o próximo final de semana. O dia que nós escolhemos para poder continuar essa celebração e termos tanto no sábado quanto no domingo um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, pelos 28 anos da nossa igreja. E hoje, irmãos, eu gostaria que nós já iniciássemos os pensamentos acerca do ser igreja, de pensarmos acerca de quem nós somos, da nossa identidade, da Igreja Presbiteriana da Vila Brasil. E eu, então, conduzido pelo Espírito Santo de Deus a esse texto, que está registrado nas Sagradas Escrituras, onde nós encontramos as palavras de vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 26. Eu quero convidar a igreja para que a igreja possa fazer essa leitura juntamente comigo. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu leio os versículos pares e a igreja lê os versículos ímpares. A santa e bendita palavra do nosso Deus diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Todos juntos? De maneira
que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém. A nossa irmã já orou pedindo para que Deus fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Hoje, amada igreja, em ocasião, dos 28 anos da nossa igreja, eu quero tratar com a amada igreja acerca do seguinte tema: uma igreja, um corpo, uma missão. 28 anos servindo juntos no reino de Deus. Vamos falar todos juntos, irmãos? Uma igreja, um corpo, uma missão. 28 anos servindo juntos no reino de Deus. 28 anos. Nós celebramos hoje o aniversário da nossa amada Igreja Presbiteriana da Vila Brasil. E essa é uma data que nos convida a olharmos para o passado, mas também é uma data que nos convida a nós olharmos para o presente, e também é uma data que nos convida a olharmos para o futuro. Nós olhamos para trás porque, quando nós olhamos para trás, o nosso coração se enche de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós e através de nós. Nós olhamos para o presente e encontramos a grande responsabilidade que o Senhor nos dá de continuarmos a viver essa missão, porque nós somos o povo de Deus que Ele colocou nessa igreja para continuar essa grande missão aqui nessa igreja. E nós olhamos para o futuro porque no futuro nós encontramos esperança. Nós olhamos para os grandes feitos do Senhor e vemos um Deus que fez tudo isso. Eu fico imaginando o que Ele fará ainda mais no futuro. Por isso nós olhamos para o futuro com esperança nos nossos corações. Essa igreja está aqui plantada, organizada há quase 3 décadas. Nós estamos quase chegando aí aos 30 anos, vai ser especial, vai ser um momento maravilhoso, mas hoje também não deixa de ser especial, e essa igreja está aqui plantada, e Deus tem conduzido essa igreja, Deus tem feito essa igreja caminhar de fé em fé. Nós olhamos para a história da Igreja Presbiteriana da Vila Brasil, muitas pessoas passaram por aqui, muitas vidas caminharam no seio dessa igreja. Nós temos aqui muitas histórias representadas, nós temos aqui muitas orações feitas no meio do povo de Deus, e nós temos muitos testemunhos vividos. Eu fico muitas vezes dizendo que ser pastor é algo que traz muita responsabilidade, mas o bônus de poder compartilhar da história do povo de Deus, ver o povo de Deus crescer, o povo de Deus romper as barreiras pela força do Senhor, é algo maravilhoso e que Deus promove no meio da família da fé. Então, quando nós pensamos na nossa igreja, nós percebemos que a nossa igreja ela se parece muito com aquilo que o apóstolo Paulo está inspirado por Deus dizendo nesse trecho das Escrituras Sagradas. Ele descreve aqui algo que é muito importante para a nossa meditação, principalmente no dia de hoje, onde nós completamos 28 anos de história. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo vivo, um corpo que é formado por muitos membros, mas que é unido por um só propósito. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A história de 28 anos, ela não foi construída por uma pessoa apenas. Ninguém conseguiria construir a história de 28 anos sozinho. Mas nós temos na igreja a união de um povo que Deus reuniu nesse lugar para poder ser sal e luz aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Um povo que Deus reuniu
com o propósito de que ele seja servido e ele seja exaltado através da nossa união. E é exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando no texto da nossa meditação de hoje. No reino de Deus, ninguém vive a fé sozinho. Ninguém vive. Ninguém vive a fé sozinho. Nós somos chamados para viver como um corpo, nós somos chamados para viver como uma família, onde todos cooperam, todos se ajuntam, todos se amam, todos servem, todos se dedicam e todos se alegram junto no reino de Deus. Por isso esse tema para nós nessa noite. Uma igreja, um corpo, uma missão. 28 anos servindo juntos no reino de Deus. A primeira lição, irmãos, que eu aprendo aqui nesse texto e que eu trago para que os nossos irmãos sejam aqui edificados nessa noite, está aí colocado nos versículos 15 e 16. No reino de Deus, todos os membros são necessários. No reino de Deus, todos os membros, todos os discípulos, todas as pessoas são necessárias. O apóstolo Paulo, ele diz, e ele faz essa analogia tão simples e ao mesmo tempo tão rica. Analogia em comparar a igreja com um corpo. Analogia de comparar o corpo de Cristo a um corpo físico que possui muitos membros. Cristo, logicamente, é o cabeça desse corpo, mas o corpo ele possui muitos membros e cada membro tem a sua função. Cada membro é importante para o corpo de Cristo. E assim também a igreja. A igreja, ela existe e somente Deus poderia fazer isso, porque Deus coloca pessoas tão diferentes juntas para caminharem juntas, com dons diferentes, que se ajudam na caminhada cristã. E nós, então, temos aqueles que pregam, mas nós também temos aqueles que ensinam. Nós precisamos daqueles que servem nos bastidores, pessoas que nós não vemos muito, mas que são extremamente importantes para a obra de Deus. Nós precisamos daqueles que são os acolhedores. Nós precisamos daqueles que aconselham mutuamente o povo de Deus. O corpo de Cristo é essa instituição impressionante, aonde nós somos supridos pelos dons e talentos, pelas diferenças que temos, porque é o nosso Deus quem nos chama para vivermos juntos e unidos. Alguns nós olhamos e são pessoas mais visíveis, e muitas vezes na nossa pecaminosidade, nós temos muitas vezes a falha de achar que essas pessoas são mais importantes no corpo de Cristo. Mas existem, irmãos, aqueles que são os levantadores de braços. Quem não se lembra da história em que Moisés, ele precisou de que Arão e Hur segurassem os seus braços levantados. Porque quando ele levantava os seus braços, Israel vencia a guerra. Existem pessoas que, ao nosso olhar, muitas vezes fazem aquilo que não é tão importante, mas a palavra de Deus diz: todos são necessários. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto, e ele está dizendo: seria muito estranho se todos aqui no mesmo corpo fossem olho. Nós precisaríamos do olfato, nós precisaríamos do tato, nós precisaríamos do pé. Seria muito estranho se nós tivéssemos apenas um membro nesse corpo. Da mesma forma, povo de Deus, a igreja, ela é saudável quando ela exerce aquilo que Deus confiou
a ela em cada dom, em cada talento, em cada vocação. Nós recebemos esse chamado. Então, quando nós celebramos 28 anos da nossa amada igreja presbiteriana da Vila Brasil, nós precisamos reconhecer isso, que essa é uma caminhada que nós não conseguimos travar sozinhos. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos da contribuição de todas as pessoas para essa caminhada tão sublime que o Senhor confiou a nós. Só é possível essa caminhada porque nós temos aqueles que evangelizaram, aqueles irmãos que discipularam, aqueles irmãos que permaneceram firmes nos momentos difíceis, e eu tenho certeza que esta igreja, em 28 anos, passou por muitos momentos de dificuldade. Portanto, cada peça é importante, cada um que faz parte da igreja, do povo de Deus, é importante. Às vezes nós podemos pensar, olha, eu faço algo nessa igreja, mas é algo muito simples, é algo que não tem tanta importância. Eu queria dizer para você, nessa noite, que a palavra de Deus diz que você está errado. Aquilo que você faz é de grande importância dentro do corpo de Cristo. Cada membro, cada discípulo tem o seu valor dentro do corpo. E se Deus nos colocou aqui, Deus não faz nada sem propósito. Se Deus nos colocou aqui nessa igreja, nesse corpo, é porque Ele tem algo colocado para cada um de nós, para que nós possamos trabalhar para a edificação desta igreja santa. Nós precisamos entender que no reino de Deus, todos os membros são necessários. Mas em segundo lugar, eu vejo nesse texto, amada igreja, que no reino de Deus não existem membros superiores. E nós vemos o apóstolo Paulo tratando disso, do versículo 21 até o versículo 24. O texto está mostrando esse alerta, e é um perigo para a igreja do Senhor Jesus. O perigo de muitas vezes nós nutrirmos no nosso coração o orgulho espiritual. Quando nós achamos que por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos melhores do que outras pessoas que fazem coisas diferentes ou que são pessoas diferentes. Há um grande perigo. O nosso coração, tantas vezes pecaminoso, irá nos conduzir para a busca de um poder que não é o poder que Deus quer dar para a sua igreja. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula de escola dominical que falou sobre isso. No reino de Deus as coisas são diferentes, o poder do reino de Deus é diferente porque nós não somos desse mundo, o reino de Jesus não é desse mundo. Imaginem, irmãos, se o olho dizer à mão, eu não preciso de você. Imaginem se qualquer membro de um corpo pudesse dizer a qualquer outro membro do corpo e dizer, eu não preciso de você. Nós precisamos de todos os membros. Nós precisamos da visão, mas precisamos também do tato. Nós precisamos da audição. Nós precisamos de todos os membros. Por isso que na igreja de Cristo, então, não há espaço para competição. Na igreja de Cristo não há espaço para competitividade. Na igreja de Cristo não dá espaço, irmãos, para que exista uma superioridade espiritual de algumas pessoas. Eu fico muito feliz de fazer parte da igreja presbiteriana, irmãos. A igreja presbiteriana do Brasil não nutre essa falsa doutrina no coração dos seus membros. A oração do pastor é a oração igual à oração da irmã da SAF, que é a mesma oração do seminarista, que é a mesma oração do pessoal do acolhimento, de qualquer pessoa que está aqui.
Porque todos são parte do corpo de Deus. E nós olhamos para o mundo que vivemos e encontramos esse sentimento de disputa, de posições. Mas no reino de Deus nós aprendemos que isso é algo diferente. Aliás, no reino de Deus as coisas se invertem. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, as pessoas que têm as altas posições, elas são chamadas para serem servidas. Mas no reino de Deus, Jesus já nos ensinou. Você quer ser o maior, você deve servir. E é justamente isso que acontece. Na igreja de Jesus, todos que são chamados para a liderança, são chamados para estar sobre as pessoas, não. É justamente para estar sob as pessoas. A liderança cristã é a liderança que é chamada para servir. E é isso que nós fazemos. Enquanto o povo de Deus está caminhando, nós temos uma liderança que está atenta, que está dobrando os seus joelhos nas madrugadas e orando pela igreja. Uma liderança que está se deleitando e buscando aprender da palavra de Deus para poder trazer o ensinamento para a igreja de Jesus. Uma liderança que o café da manhã de Páscoa ainda está longe de acontecer, mas já está sendo organizado e todas as coisas estão sendo trabalhadas para que no dia tudo aconteça bem e o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Ao longo de 28 anos eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele levantou líderes, pastores, presbíteros, diáconos, servos fiéis, que se dedicaram pela igreja de Cristo e que foram instrumento das mãos do Senhor. Hoje de manhã, o pastor estava com uma camisa de manga comprida e ele pegou uma balinha e entregou na mão de uma criança. E o presbítero disse: olha, você está parecendo o diácono. Qual é o nome do diácono, irmãos? Que dava balinha? Onofre. Você está parecendo o diácono Onofre. E o presbítero ainda completou: sinta-se muito honrado de se parecer com ele. Um homem que se dedicou. Paulo chegou a essa conclusão, irmãos. Ele disse: eu plantei, Apolo regou. Diante daquele pensamento mundano que muitas vezes a gente tem, né? Quem que a gente tem que seguir? Quem que é o dono desse lugar? Quem que é a pessoa supra-sumo? O apóstolo Paulo diz: supra-sumo é o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Senão o Senhor Deus. Então a obra é do Senhor, irmãos, e sempre será do Senhor. E uma igreja madura é uma igreja que entende isso. É uma igreja que não busca aplausos. É uma igreja que não busca o reconhecimento humano. É uma igreja em que todos trabalham juntos para glorificar o nome do Senhor. Esse deve ser o foco da nossa igreja. Uma igreja em que caminham todos em harmonia. Ninguém é mais brilhante do que ninguém. Todos nós somos chamados para caminharmos juntos na obra do Senhor. No reino de Deus não existe membros superiores. Em terceiro lugar, eu trago como ensinamento para a nossa igreja que no reino de Deus nós vivemos em unidade e cuidado mútuo. Está aí registrado para nós esse ensinamento, do versículo 25 até o versículo 26. O apóstolo Paulo está dizendo: se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, todos se alegram. Eu às vezes fico pensando, irmãos, como que o nosso corpo, né? Ele é uma unidade, e como que uma simples farpa em um dos nossos dedos traz grandes dificuldades para nós. Já pararam para pensar?
tudo pode estar bem. O coração está batendo bem, a cabeça está boa, os pés estão bons, nós podemos andar e caminhar, nós temos o fígado, nós temos o estômago, está tudo bem. Mas se nós fazemos um mísero corte nos nossos dedos, a gente vai fazer alguma coisa, sentimos e aquilo aponta, tem algo errado. Tem um probleminha no seu corpo. Isso nós estamos falando de uma dor mais simples, né? Mas tenhamos aí uma dor nos rins e o nosso corpo vai chorar. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em unidade. Nós somos chamados para viver no cuidado mútuo. Pastor, mas como é que faz nos dias atuais? Estão dizendo que a igreja não é necessário. A palavra de Deus diz, isso é as vãs filosofias dos dias atuais. Fuja disso. Você é chamado para fazer parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, está em harmonia com a igreja. É aqui, irmãos, que nós somos trabalhados uns nos outros. A palavra de Deus diz que assim como o ferro afia o ferro, nós afiamos o nosso companheiro. Nós não somos chamados para viver vidas isoladas. Nós somos chamados para viver vidas em que nós somos trabalhados diariamente através dos nossos irmãos, nos relacionarmos. Mas nos nossos dias muitas pessoas estão dizendo, estão vivendo a igreja que é uma igreja de evento apenas. Eu preciso apenas ir e participar do evento que está ocorrendo ali. Ali existe um bom ministério de louvor, uma boa música. Ali as pessoas têm um ambiente gostoso. Mas a palavra de Deus diz, fuja disso. Nós somos chamados para vivermos em unidade, em cuidado mútuo. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram. É assim que a igreja de Jesus, ela vive. Isso é ser igreja. Não existe outra opção. Nós somos chamados para um lugar de ajuntamento, para louvarmos ao Senhor. E nós também somos chamados para fazer parte de uma família. A família espiritual. Então, ao longo desses 28 anos, eu fico imaginando, porque muitas pessoas choraram umas com as outras. 28 anos é tempo suficiente para que muitas pessoas tenham orado juntas umas com as outras. Pessoas que se ajudaram nos momentos difíceis. Pessoas que celebraram junto as vitórias. Povo de Deus, nós somos chamados para chorarmos com aqueles que choram, mas algo importante que faz parte da igreja de Jesus, nós somos chamados para nos alegrar uns com os outros. Eu diria que chorar com os que choram não é algo muito difícil de fazermos, mas nos alegrarmos com aqueles que nos alegram, algo tão difícil nos dias atuais, mas que nós encontramos na igreja de Cristo. Quantos casamentos foram celebrados? Aliás, quantos casamentos começaram aqui, né? Nos encontros de jovens, um namoro, um noivado, um casamento. Quantas pessoas foram discipuladas, quantas famílias foram restauradas nesses 28 anos. Nosso pedido e o nosso desejo é que essa igreja ela continue caminhando firme nessa caminhada cristã. E a palavra de Deus diz que essa igreja continue caminhando de maneira saudável. Essa igreja precisa entender que ela precisa viver uma comunhão verdadeira, ela precisa ter cuidado uns com os outros e ela precisa ter cooperação na missão de Deus. Quando cada membro faz o seu papel, irmãos, o corpo de Cristo, ele caminha bem. A igreja se fortalece, a igreja cresce, novos discípulos de Jesus são feitos e a glória também é dada a Jesus. Hoje nós celebramos 28 anos de história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbiteriana da Vila Brasil. Parabéns, igreja, pelos 28 anos.
Glória a Deus por vocês. Celebrar 28 anos não é celebrar o prédio como igreja. Celebrar a vida de vocês. Porque a igreja são as pessoas. E essa é uma igreja que tem então um chamado não apenas para olhar para o passado, nos dias atuais, e agradecer a Deus, mas olhar para o presente. Se encher dessa responsabilidade que Cristo coloca diante de nós. E que nós somos os irmãos chamados para fazer a obra nesses dias atuais. E também olharmos para o futuro. Irmãos, olha o que Deus tem feito na nossa vida. Olha tudo que Deus está fazendo na nossa igreja. Meu coração então fica esperançoso por tudo aquilo que Ele ainda fará. Todas as grandes obras do Senhor no nosso meio. Esse é o nosso pedido, que Deus continue a fazer a sua grande obra nessa igreja e que nós sempre nos lembremos dessa verdade que o apóstolo Paulo traz aqui na palavra de Deus para nós. Nós somos um só corpo, não existem membros inferiores ou membros superiores, todos somos parte do corpo de Cristo. No reino de Deus, não travamos uma caminhada sozinhos, pelo contrário, nós somos chamados a viver unidos, servindo uns aos outros para a glória do nosso Deus. E o meu desejo é que a nossa amada igreja continue a ser edificada, que essa cidade possa receber a luz de Cristo através das nossas vidas e que o nome de Cristo seja glorificado através de nós. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos.